Leticinha vai começar pela fazer que ela não abriu ainda. E aí? Danilo, tudo bem? Bom dia. Vocês, jogadores, estão mais habituados a falar assim, em zona mista, principalmente, depois do jogo, né? Ainda na atmosfera da partida. Hoje, num clima mais leve, ameno, numa semana de treinos. Como está sendo esse período, a importância desse período, depois de uma sequência tão intensa que o Flamengo teve nos últimos tempos? É interessante a pergunta, porque eu penso que até o tom da voz é diferente quando eu comparo com... de todos nós, né? Quando eu saio do jogo, né? Mas tem sido uma semana interessante, uma semana onde a gente tem conseguido trabalhar alguns aspectos que dificilmente a gente tem brecha na temporada, porque normalmente é recuperar do jogo do passado, preparar o jogo seguinte, então tem alguns padrões que vão se perdendo durante o ano. E a gente tem tido tempo para trabalhar com um pouco mais de tranquilidade, mas obviamente o que diz se o tempo foi de qualidade ou não é o resultado do próximo jogo, né? Então a gente tem feito bem, a gente tem se dedicado e esperançosos de que o próximo jogo a gente possa mostrar isso em campo e vencer. Danilo, você que é um cara que é muito reflexivo, né? Você já pensou que vai ser o seu 2027? Renovação, carreira? Como é que você está entendendo que vai ser não só esse resto de temporada, mas o que vem pela frente? O meu 2026 eu tive pouco tempo de refletir e analisar, até porque existia uma Copa do Mundo em meio. E eu com 35 anos era necessário que eu me dedicasse muito, principalmente fisicamente, para poder corresponder à altura e tá bem preparado, né? Então, nesse momento foi onde eu tive mais tranquilidade para poder pensar em relação a isso, e eu e o Flamengo a gente vem falando, e eu espero que o 2027 seja ainda um ano que a gente possa estar juntos e aí sim eu possa fazer o último ano da minha carreira. Mas alguém já botou proposta na tua mesa? Sim, o Flamengo nós já falamos de forma bem tranquila, então assim, da parte dos dois eu penso que existe a vontade de seguir adiante, de fazer mais um ano bonito e um ano onde eu possa realmente dizer esse é o último ano da minha carreira e vou terminar o ano no clube do meu coração, num projeto onde eu apostei e que vem funcionando. Então eu penso que não existe implicações para que isso não aconteça e que assim seja um 2027 onde a gente possa estar junto e terminar minha carreira no Flamengo e se Deus quiser vencendo ainda algum troféu importante, seria maravilhoso. Irreversível, né? Sem dúvida. Posso emendar essa mesma pergunta? Porque com uma carreira tão gloriosa, com tantos títulos, com passagens em times importantíssimos, o que falta para o Danilo nessa carreira? Falta alguma coisa para o Danilo nesse próximo ano ou 2 anos de carreira? Que você sinta que você ainda almeja, que seja realmente faltante ou realmente é só uma conclusão de todo um trabalho? Eu verdadeiramente não tenho nada a pedir ainda para o futebol, absolutamente. É óbvio que eu, quando entro em campo para treinar ou para jogar pelo Flamengo, eu quero vencer cada coisa, cada 2 toques, cada joguinho. Quem está no meu time no 2 toques está sempre, com o perdão da palavra, ferrado, porque eu pego no pé, eu sou chato pra caramba, quero sempre ganhar. Mas eu não tenho mais nada a pedir do futebol depois de tudo aquilo que eu vivi, depois daquilo que eu experienciei na minha carreira. É só, eu acho que ter um último ano, de certa forma, estável, tranquilo, com saúde e podendo ajudar o meu clube da forma que ele precisar. Vai lá. Danilo, você como bom rubro-negro sabe a ansiedade que paira nessa torcida quando se trata de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, ainda mais numa disputa tão ferrenha quanto essa. Sábado essa chance teve na frente, acabou escapando acho que da pior maneira, porque é aquele jogo que deixa uma frustração muito grande no ar. Como vocês têm administrado essa ansiedade? Essa ansiedade fica mais do lado de fora? Existe para vocês também? Como é que vocês lidam com isso? Acho que essa foi uma semana mais tranquila também para refletir sobre o todo, depois de todas aquelas emoções na Libertadores contra o Cruzeiro. A ansiedade ela existe também por parte de nós aqui internamente, jogadores e todo mundo que trabalha e se dedica aqui pelo Flamengo. Obviamente a derrota para o Cruzeiro foi muito frustrante, principalmente pelo primeiro tempo que a gente fez, pelo trabalho que vinha sendo. Eu penso que seria a curva perfeita ali de trabalho, de recuperação, né, de uma posição que a gente vinha almejando há algum tempo. Entretanto, eu sempre, depois de passar da frustração e todo o nervosismo da derrota que é necessário sentir, houve confronto, nós tivemos confrontos, a gente teve debates, discussões entre nós, isso é necessário. Mas depois de tudo isso, eu penso que pode ter sido algo, de certa forma, positivo para que a gente possa ter
de certa forma, nos próximos jogos, pensar, cara, eu tenho uma ocasião, eu preciso transformar essa ocasião em gol e terminar o jogo que seja 1-0, e assim a gente vai construindo vitórias e colecionando pontos, né? Então, tem sido uma semana, de certa forma, diferente, porque, como você falou, depois de uma derrota tão frustrante, mas o grupo, de certa forma, acolheu bem esse resultado e esse momento difícil como uma coisa que pode nos fazer crescer, com uma cobrança interna importante, mas justa, para que a gente possa, de certa forma, vencer os próximos jogos e voltar à liderança. Beleza? Danilo, nessa primeira parada pós-Copa que teve da Copa do Brasil, que vocês ficaram fora, foi um tempo que vocês aproveitaram bastante, voltaram muito bem. E eu queria saber agora, você falou, a gente tem debates entre nós aqui, a gente conversa bastante. Como é que tem sido essa troca com o Jardim, especialmente? Ele ouve bastante vocês, enfim, para vocês ajustarem nessa volta agora para a temporada. Tem sido muito rica e muito feliz, eu diria, porque você tem um treinador que tem uma experiência de futebol de alguns anos, de equipes e ligas diferentes, e que pode trazer muito conhecimento para nós, e muitos jogadores também espertos, que têm muita experiência. Então, assim, eu penso que é um mix e um debate muito sadio que pode só acrescentar ao Flamengo, e tem sido assim. Obviamente, o Mister é o nosso comandante, ele quem decide os caminhos, mas eu penso que é de uma inteligência importante saber ouvir, e isso tem acontecido aqui no Flamengo. E isso tem sido demonstrado dentro de campo, que a gente sempre consegue, de certa forma, crescer e dar a volta às situações. E penso que é por aí o caminho onde a gente pode crescer ainda mais na temporada e buscar conquistar os troféus. Beleza. Obrigada. Tudo bem? Beleza. Quer começar, Igor, já que tu não fez na hora? Vou posicionar aqui. Não, primeira curiosidade, só pra saber se aquele vídeo do boxe é IA ou não. Não é IA não. É você mesmo? Ontem foi ele, o vídeo do boxe e o BH com os filhos fazendo gol. Não, mas esse vídeo é mais antigo, é mais uns 3, 4 meses esse vídeo aí já. Mas assim, sou eu. Agora melhorou. É você. Agora eu melhorei um pouco mais. Como é que se encaixa aí essa questão do boxe na tua... Dá pra encaixar o Royal boxeador com o Royal lateral, o desempenho em campo com essa atividade paralela física que você trabalha? Não, o boxe eu usei bastante nas minhas férias, principalmente. No momento que eu estava mais ali com a minha família, e para poder manter a forma física, e acabou me ajudando bastante, até nos dias de hoje, fisicamente vem me ajudando. Quando tenho tempo aí, eu sempre gosto de fazer o boxe, porque é um carinho que eu peguei por esse esporte, e vem me ajudando bastante também no futebol. Bom, queria que você falasse, Royal, por favor, sobre o clássico final de semana. Acho que semana livre para treinamento, um jogo importante, até para que o Flamengo dependa só de si ainda para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Importância de enfrentar o Botafogo, que vem numa fase ruim, inclusive. Não, sim, a gente sabe da fase do adversário, mas independente de tudo, a gente tem que focar mais no que a gente pode entregar. A gente sabe que a gente veio de um jogo aí onde a gente poderia ter feito um resultado muito melhor. Acabamos tendo um desequilíbrio aí na segunda parte, onde acabou ocasionando o empate, depois a virada deles. Mas esse jogo contra o Botafogo é muito importante pra gente, sobretudo porque vai ser um jogo em casa, onde a nossa torcida vai fazer uma festa maravilhosa, como sempre faz. Então a gente conta com o apoio de todo mundo aí pra gente poder entrar nesse jogo firme e conseguir os 3 pontos. Real, essa semana o Flamengo conheceu o adversário da próxima fase na Libertadores, vai pegar o Del Valle, um adversário chatinho, né? Tem alguma altitude no jogo de ida, a decisão é em casa. Como é que vocês viram aí essa definição entre Tolima e Del Valle? O que vocês esperam dessa próxima fase, depois de umas oitavas, que podia ser final tranquilamente? Não, com certeza, é um jogo muito difícil. A gente sabe que o fato da altitude pode atrapalhar de alguma forma, né? Eles são acostumados com esse jogo, mas a gente vai conseguir fazer a melhor estratégia, tenho certeza, para entrar nesse jogo aí e conseguir fazer um bom resultado para a gente poder decidir em casa. Eu queria que você falasse um pouco do seu momento, né? Foi os 2 grandes jogos contra o Cruzeiro, voltou bem nesse pós-Copa, teve alguma diferença, algum trabalho específico, alguma conversa especificamente com o Leonardo Jardim ou os companheiros? Não, eu concordo com você que fiz 2 grandes jogos agora contra o Cruzeiro, mas antes da Copa também vinha fazendo alguns bons jogos, mas às vezes por um resultado negativo do time ou não, às vezes acaba sobrando para alguém. Então acredito que venho evoluindo muito, venho crescendo durante cada partida, e sei da importância que tenho também dentro do elenco, meus amigos, porque eu chamo todos de amigos, porque me apoiam desde do começo, mesmo quando a fase não estava tão boa, todos me apoiavam, me davam todo o suporte para que eu conseguisse fazer o meu trabalho. Então hoje não está sendo diferente, então todos os jogadores vêm me apoiando desde do princípio, e agora não mudaram nada.
Royal, até ainda sobre esse jogo de sábado, né? O Rossi falou que a questão de ter vindo de uma eliminatória e ter deixado ali tudo do físico e do mental em campo e aí ter que pegar o Cruzeiro de novo, mas ainda assim o Flamengo fez um excelente primeiro tempo, criou muita oportunidade na partida. Como que faz para digerir essa frustração? Porque era a chance de assumir a liderança, teve tão perto, inclusive no jogo teve tão perto, porque o Flamengo teve o controle das ações. Como é que vocês conversaram entre si? Porque eu imagino que esse seja o tipo de derrota que incomode muito vocês, né? Não, incomoda. A gente sabe que, mais pelo jogo em si, que a gente sabia que a gente estava fazendo um grande jogo, um primeiro tempo impecável ali, tanto ofensivamente como defensivamente. Frustra um pouco pelo fato da gente não conseguir fazer uma segunda parte como a primeira. Mas ter resiliência, como o Danilo costuma dizer também. Às vezes, quando a gente não está bem no jogo, a gente tem que saber sofrer junto, saber sofrer. E nesse jogo a gente não conseguiu estar tão junto como a gente esteve em outros jogos, e acredito que isso ocasionou os 2 gols deles, mas isso fica no passado, isso fica para trás. A gente trabalhou bastante essa semana e vai enfrentar esse próximo jogo aí vai pegar esse jogo aí com unhas e dentes para que a gente possa fazer um grande jogo. Royal, qual é o grau de preocupação de vocês? Assim, vocês fazem a aproximação, mas efetivamente não conseguem ultrapassar o Palmeiras. Isso é conversado internamente? Como é que vocês estão lidando com esse momento chave ali da concretização da ultrapassagem? Não, isso não tem preocupação nenhuma. A gente sabe que é um adversário direto, né? A gente tá ali disputando com eles de alguma forma, mas isso não interfere em nada na nossa confiança, não interfere em nada. A gente vai fazer o nosso trabalho, como eu sempre digo, pouco a pouco a gente vai chegando e no final da competição a gente vê. Se a gente fizer o nosso melhor, fizer o nosso trabalho, com certeza a gente vai estar brigando até o final. Beleza? Acabou? Só para complementar o que o Pedro te perguntou sobre o teu momento, o que você acha que foi fundamental agora nessa fase? É claro, tem um período de adaptação, de volta ao futebol brasileiro, de várias coisas que eu imagino que sejam importantes até você se sentir reencaixado. Teve o período da Copa que, aí falando na disputa da lateral especificamente, o Varela acabou ficando fora um tempo porque estava na seleção e você teve a chance de trabalhar, conhecer melhor o trabalho do Jardim, dos teus companheiros. Queria que você falasse um pouco melhor dessa virada de chave, assim, além da tua parte, né, do que tu faz dentro de campo. Eu acredito que o Jardim tem um ponto muito, muito importante nesse aspecto, porque eu consegui me reencontrar dentro da minha posição. Então, por muitas vezes, eu quis um jogo muito mais apoiado e um jogo muito mais cadenciado, e eu não sou esse tipo de jogador. Eu sou um jogador que sei fazer isso, mas minha maior virtude é um jogo muito físico, é um jogador de ida e volta, e foi o que, desde o princípio, até o Felipe conversava muito comigo também sobre isso. E o Jardim falou comigo, Emerson, é um jogador muito, muito físico, você tem que bater, voltar, tem que colocar só em posição física, porque assim é muito difícil de parar. Então eu comecei a fazer isso desde os treinamentos, que ele começou a me cobrar muito, me xingava muito durante os treinos para fazer, e acredito que isso foi a virada de chave. Zona mista sem jogo, curtiu esse novo método? Aí, ó, viu? Podemos fazer todas as semanas agora. Eu gravei o Rossi falando que toda semana. Que aí depois eu cobro. Aí, tá aí, tá vendo? Vai, puxa aí. Pode? Pode? Vai, Pedro. Já tá contando. Rossi, recentemente, várias críticas na sua direção por conta dos gols sofridos, você deve ter acompanhado. Queria saber como você se sente em relação a isso, se você concorda que em algum momento você entrou numa fase ruim ou acredita que não, que são mais críticas de fora, de torcedores, até imprensa? Não, principalmente eu acho que é óbvio que a crítica sempre existe, como sempre falo, né? É óbvio que também com o resultado perdendo também é mais fácil também acrescentar essas críticas, né? Óbvio que tem gols que a gente se prepara sempre para tentar defender, para fazer nosso trabalho, a gente trabalha dia a dia para sempre tentar fazer o melhor. Óbvio que também não podemos tirar tampouco o mérito dos atacantes. Outro dia o Arroyo fez um gol no jogo da Copa do Brasil também contra o Galo. Então, tipo assim, são habilidades ou pontos altos, pontos fortes que os jogadores têm, que sempre é bom ir lembrando. É óbvio que também vão falar, mas eu sempre falo, tipo assim, o chute de fora da área talvez é mais difícil que o chute de perto, porque tu de perto consegue ver a bola, consegue reagir.
tu de fora da área tem que esperar ainda, às vezes, a bola passar do último jogador antes de reagir, como foi também que foi assim, na verdade, o gol do Cruzeiro, mas o gol do Romero, na Libertadores, ele chuta uma bola baixa, eu consigo reagir a bola depois da bola passar pelo Jorginho, então aí às vezes não dá tempo, a bola também tem sua velocidade, sem tirar mérito, obviamente, dos jogadores, mas acontece parte do trabalho, as críticas sempre vão existir e sempre vai ser aceitável, não? Obviamente vai ter críticas que vêm de pessoas que entendem da posição, vai ter críticas de pessoas que não entendem da posição, mas a gente aqui faz uma análise mais focada em cada jogo que a gente tem para sempre tentar continuar evoluindo e melhorando para que essas críticas obviamente não cheguem, né? Para sempre tentar fazer nosso melhor defendendo aqui o gol. Rossi, no jogo de sábado, o Flamengo teve a chance ali de chegar a assumir momentaneamente a liderança do campeonato e acho que aquela derrota é uma derrota daquelas do tipo bem difícil de digerir, né? Porque o Flamengo teve muita superioridade, criou volume, chances e acabou levando um gol no final da forma como foi. Para uma semana em que não tem outro jogo para rapidamente tentar reescrever essa história ou pensar em outro adversário, como é que foi para vocês digerir essa derrota para o Cruzeiro num momento em que tinha a chance de assumir a liderança e da forma como foi, né? É o tipo de jogo que o Flamengo sabe que não pode perder, que não pode desperdiçar os pontos. Como foi essa conversa e tem sido entre vocês ao longo desses últimos dias? Não, principalmente eu acho que especialmente o jogo do sábado foi um jogo muito além do físico, do mental que a gente via da classificação da Liberta. Eu acho que isso também às vezes atrapalha um pouco a questão mental. A gente tinha deixado tudo em campo na quarta-feira contra o mesmo Cruzeiro, passando de fase na Libertadores. É óbvio que depois a semana longa parece que fica muito longe do próximo jogo, não dá tempo de talvez já virar a chave, né, para pensar no próximo jogo, agora no domingo clássico. E questão do liderança, ainda falta muitos jogos ainda. A gente, o ano passado, alcançamos a última liderança na rodada 33, acho que foi, antes da gente conquistar o título. Então falta muito. Foi um jogo, obviamente, contra um grande time, o Cruzeiro tem grandes jogadores. Às vezes são jogos que a gente jogando fora, a vezes a gente não procura, né? Mas a gente sabe que também existe o risco de perder pontos. Ainda tem muito jogo pela frente, tem muito clássico, tanto da parte nossa como da parte do Palmeiras. É óbvio que a gente sempre quer tentar procurar essa liderança, tentar ficar logo na liderança, mas às vezes demora e o mais importante vai ser o final. Mas queria que você falasse um pouco sobre a semana livre para treinamentos. A gente fala que o calendário é muito extenso no Brasil, muitos compromissos, e com o clássico pela frente, o Botafogo que não vem bem, vem num momento bem ruim, se isso facilita também essa semana livre para poder pegar o Botafogo nessa fase. Eu acho que não, seja fase boa, fase ruim é o clássico, então isso aí não tem que deixar do lado. Eu acho que vai ser um jogo muito importante, vai ser um jogo... Eles, na verdade, vêm numa fase... mal fácil, né, como se pode falar, mas eu não gosto de falar dos adversários. A gente tem que tentar fazer nosso melhor, nosso trabalho, treinar dia a dia para chegar da melhor forma física e técnica e taticamente no jogo domingo, para tentar comemorar depois do juiz apitar o final do jogo, para somar mais 3 pontos e continuar na busca da liderança. Obrigado. Beleza?